O corpo se revela, então, como possibilidade única de comunicação. É aquilo que o fenomenólogo francês Merleau-Ponty vai dizer: o corpo é um vetor de comunicação no mundo. Se o sexto mandamento fala da vida, o sétimo mandamento fala do corpo. O sétimo mandamento fala que nós somos os nossos corpos e nós só podemos interagir, relacionar com Deus ou com as pessoas a partir dos nossos corpos. É assim que nós vamos compreendendo todo o sentido do relacionamento humano, das relações psicossomáticas que se dão a partir do corpo. O corpo, então, se torna o lugar do encontro com as várias pessoas que participam da nossa vida. O corpo entra como um elemento fundamental. E quando nós vamos em relação com os outros, quando nós estendemos o nosso corpo aos outros, nós estamos levando o melhor de nós mesmos. E mais ainda, a nossa intimidade, a nossa profundidade vai se dar a partir dessa relação com o corpo. E é aí que nós chamamos a sexualidade, que é essa dimensão fantástica do ser humano. Olhe bem, preste atenção, não perca o foco. Nós estamos falando que a partir de uma corporeidade, de uma visão sadia do corpo, nós chegamos naquilo que é sexualidade. E a sexualidade, que vem da palavra sexo, a palavra sexo vem do latim secare, seccionare, que quer dizer cortar. Então Deus e a natureza cortaram o ser humano, seccionaram o ser humano em mulher e homem. E essas expressões da sexualidade, que nós estamos falando de gênero, ela marca toda a realidade da pessoa humana. Então a sexualidade se mostra como um todo. Ela pega a dimensão do corpo, da mente e do espírito. E nós não podemos, e é isso que o mandamento quer nos alertar, reduzir toda a complexidade da sexualidade humana ao ato sexual genital. E muitas vezes, quando se fala a palavra sexo, a pessoa pensa no ato sexual genital. Mas, na verdade, todo o nosso agir é sexuado. Todo agir humano é uma expressão da sexualidade. E a sexualidade passa pelo abraço, pelo beijo, pelo toque, pelo olhar, pela sensibilidade. A sexualidade passa pela delicadeza, pela compreensão, pela acolhida e também pelo ato sexual genital. E exercemos a nossa sexualidade não só no relacionamento a dois, mas com todas as pessoas. Então, seja uma pessoa solteira, casada, seja um consagrado, um padre, todos têm que trabalhar a sua sexualidade, porque ela é uma expressão de todo o nosso ser, tendo o corpo como seu grande vetor de comunicação. É assim que chegamos na palavra castidade, que é uma palavra também que foi muito reduzida. A palavra castidade vem de castus, que é puro, que é limpo. De novo, não podemos reduzir a castidade a uma mera situação biológica, a uma pureza biológica ligada à genitalidade. A castidade é muito mais do que isso. A castidade tem a ver com uma pureza de intenção, tem a ver com uma pureza nas relações. Então a castidade é justamente eu não deixar que a sexualidade que ela seja contaminada
Não deixar que a minha sexualidade seja poluída, porque no catecismo da Igreja Católica e na versão dos mandamentos, nós temos não pecar contra a castidade. O que é pecar? O que é um pecado? O pecado é uma ruptura que afeta primeiramente quem o faz e depois acaba afetando os outros. Todo pecado é uma ruptura, é um mal que tira a pessoa do seu equilíbrio, da sua inteireza. Então, não pecar contra a castidade é você não se poluir na sua corporeidade, na sua sexualidade. Quando você violenta uma pessoa, verbalmente, fisicamente, um companheiro, uma companheira, isso é pecado contra a castidade. Quando você usa uma pessoa como objeto, quando você usa uma pessoa apenas para alívio das suas necessidades biológicas, isso é pecar contra a castidade. Isso é adultério, porque você está profanando o corpo, que é uma expressão máxima do ser humano. Todas as vezes que eu uso o meu corpo, todas as vezes que eu coloco o meu corpo absolutizando algo, de alguma forma traindo aquela relação, eu estou numa dimensão do adultério. Eu não estou inteiro ali, justamente naquela relação. Então a castidade entra como aquele elemento que pede uma inteireza, que pede com que eu relacione com o outro por inteiro. Porque quando eu sou fragmentado com o outro, eu estou de alguma forma o traindo. Quando eu entro numa relação com alguém, seja um casal ou o que for, mesmo no ato sexual genital, se eu estou ali com a pessoa, mas a minha cabeça está em outro lugar, em uma outra pessoa, isso se configura adultério. Então, as relações humanas que passam pela corporeidade, pela sexualidade, ela pede uma postura casta, límpida. Quando você não é transparente com aquele que você criou um vínculo, quando você esconde nas dobras do seu ser elementos que não deixam que você seja inteiro com aquela pessoa, você não está sendo casto, mesmo que você seja virgem biologicamente. É assim que devemos compreender a castidade nesse sentido mais amplo, como uma acolhida ao amor. Porque a castidade vai preparar o terreno para o amor. Seja o amor na relação a dois, seja o amor na relação com o povo, a partir de uma vocação de um padre, de uma religiosa, de um consagrado, seja até mesmo o nosso amor a Deus. A castidade é um terreno preparado para acolher o amor com toda a transparência. A castidade convida o amor a preencher a inteireza do nosso ser. A pessoa casta, nas relações que são múltiplas, ela se dá por inteira. E ela é inteira nos seus compromissos, ela é inteira nas suas intenções e ela busca justamente essa pureza nas relações que permitem a sexualidade. Isso é castidade. E é a partir da castidade que nós temos que pensar na fidelidade, que é a base do 7º mandamento: não cometerás adultério.